Essa história começa com a criação de apenas uma esfera, um ser vivo, capaz de adquirir formas diante ao estímulo. A esfera foi lançada um dia no mundo humano e ela foi observada, apenas para ver qual seria o seu destino, a que tipo de reações e estímulos ela iria criar, quais formas ela iria tomar. Então o tempo se passou. O primeiro estímulo que essa esfera recebeu foi tocar em uma rocha. Aquela sensação fria e estática fez com que a própria esfera tomasse forma de rocha. E essa foi a sua primeira forma, mesmo sem vida, sem aparência distinta e sem aprender praticamente nada. Então, muito tempo se passou e um longo inverno tomou conta do local, cobrindo tudo de neve. No horizonte, vemos um lobo, que provavelmente se perdeu do caminho de casa. A neve estava muito densa e ele estava gravemente ferido. E foi exatamente ali, por coincidência, que esse lobo caiu por cima dessa esfera, que agora tinha formato de pedra. O calor do lobo, os seus pelos e o seu sofrimento foram rapidamente transmitidos para a esfera, que começou a assimilar toda aquela forma, até que o lobo finalmente morreu. Ao perder a sua vida, a esfera em formato de pedra recebeu no seu interior todos os dados que criavam e materializavam aquele lobo. E assim, ele se tornou um lobo ferido, exatamente igual àquele que tinha acabado de morrer. Por puro instinto, ou talvez por agora ter patas, conseguir caminhar, sentir pela primeira vez o frio, ter uma visão e audição apuradas, ele conseguiu encontrar um caminho. O caminho que provavelmente esse mesmo lobo estava fazendo, a tentativa desesperada de voltar para casa. Afinal, para qualquer criatura viva, aquele ferimento não teria uma cura. Mas essa esfera é diferente. E nessa trilha, ele encontrou um vilarejo onde tudo estava destruído. As casas estavam em pedaços e apenas uma única cabana mantinha uma lareira acesa. Para recebê-lo, veio um humano, e esse foi o primeiro contato da esfera com humanos. O humano o abraçou e o alimentou, achando que aquele era o seu lobo, já que eles eram exatamente iguais. Na cabana veio a primeira tempestade cerebral da esfera, já que ele, em formato de lobo, agora sentia o calor da fogueira, conseguia sentir o gosto daquele peixe. Ele tinha assimilado a sensação de comer, ele via, sentia, cheirava e escutava coisas novas o tempo todo. Seus 5 sentidos estavam mais aguçados do que nunca, porque era a primeira vez que ele os usava na sua totalidade. Esse garoto vive em uma completa miséria, já que ele foi deixado para trás. Todos os habitantes do seu vilarejo saíram em busca de uma condição de vida melhor, já que ali é apenas frio e neve constantes. O estilo de vida é extremamente complicado e o local é praticamente inóspito, ou seja, não dá para sobreviver ali. Esse humano está fazendo o que pode, mas mesmo assim ele está na miséria. O seu povo o deixou há algum tempo atrás. E eles saíram peregrinando no meio da densa tempestade de neve com a intenção de um dia encontrar um local melhor, um local que fosse mais fácil de se viver. Ele ouvia falar nas lendas do seu povo que existia algo doce, chamado fruta, e o seu grande sonho era um dia encontrar uma fruta. Tudo o que ele tinha para comer eram sopas de peixe. E os peixes, mesmo difíceis, era a única coisa capaz de ser pescada e adquirida nesse local onde ele vivia. Então, com o retorno do seu lobo, ele se motivou a partir em uma jornada, onde ele tentaria encontrar essa terra prometida e também as pessoas do seu vilarejo, que ele desenhava os rostos na parede do seu quarto, para não esquecer de nenhum deles. Afinal, eles não tinham fotografia nem nada do tipo. E com o tempo, ele acabaria esquecendo o rosto deles. Portanto, ele os desenhou. Assim, ele poderia encontrá-los novamente um dia, sem esquecer dos seus rostos. Ele preparou a sua tralha, comida para vários dias, barraca, cobertores e tudo o que eles precisavam para sobreviver nessa longa jornada na densa neve. A caminhada começa fácil, afinal ele já está acostumado com o gelo. Mas à medida que ele vai avançando, o clima vai ficando cada vez mais frio e a tempestade de neve cada vez mais densa, chegando a um ponto que é difícil até mesmo respirar. Suas mãos estão congeladas e ele está exausto.
Parece que quanto mais faz frio, mais ele sente fome. O lobo, em formato de esfera, não tem nenhum desses problemas. Tudo para ele é uma sensação nova que ele está registrando no seu banco de dados. E esse humano está sofrendo, mas ele mantém a mente sempre positiva, acreditando que ele logo encontrará o seu povo. Para motivá-lo, ele encontra sinais no chão. São sinais deixados nas pedras com setas, mostrando a indicação do caminho por onde eles seguiram. Indo na direção dessas setas, ele se motiva acreditando que rapidamente vai chegar até eles. Mas acontece que no meio dessa jornada ele acaba escorregando e caindo, e a sua perna é perfurada por alguns galhos. Aquilo causa uma ferida, até bem profunda. E o jovem que estava desnutrido estava também com a sua imunidade muito baixa. Sendo assim, sarar essa ferida seria algo extremamente complexo para esse corpo tão fraco e franzina. É incrível como ele conseguia se manter positivo, mesmo sabendo que tudo estava indo mal e como ele estava desnutrido. Ao avançar, seguindo as setas, ele encontra o pior cenário possível. Sua ferida está brutalmente infeccionada e ele está ardendo em febre. Ele também descobre, no meio das setas, que em uma das pedras eles marcaram um X. Esse X era um sinal que significava para não continuar, para voltar assim que possível. E ao lado desse X, ele encontra as carruagens que o seu povo usou para tentar descobrir a Terra Prometida. Elas estão todas destruídas. E ali, ao lado, existem vários túmulos, mostrando que as pessoas não conseguiram seguir viagem. Nessa densa tempestade de neve, elas foram todas eliminadas pelo frio intenso, de uma a uma, até não sobrar ninguém. O otimismo começava a baixar. Agora ele já estava tendo que lidar com a dura realidade. E devido a sua ferida estar infeccionada, ele decide voltar. Foi a coisa mais sábia que ele fez, porque quanto mais ele avançasse, pior ficaria o clima. Então ele e o seu lobo, já quase sem comida, decidem voltar para casa. A jornada de volta é ainda mais difícil que a jornada de ida, mas até que eles conseguiram chegar bem em casa. Chegando em casa, ele tem o calor da lareira para o aquecer, tem os bons e velhos peixes, além da companhia do seu lobo. E ele acredita que logo vai melhorar, pois ele fez um curativo na sua ferida. Acontece que o seu corpo não estava conseguindo regenerar aquilo. A infecção estava tomando todo o seu corpo e ele já ardia em febre a ponto de alucinar. A esfera, em formato de lobo, observava tudo aquilo tentando entender as realidades daquele novo mundo. Ele podia reagir e sentir a dor do seu dono. Isso porque a esfera é capaz de sentir os sentimentos das pessoas que estão à sua volta. E com o passar dos dias, a sua melhora não vinha. Consequentemente, ele não tinha forças para caçar. E o estoque de comida foi acabando. Com febre, doente, infeccionado e sem ter o que comer, ele acabou perdendo a sua vida. Nesse momento, a esfera em forma de lobo recebeu um estímulo muito grande, já que aquele ser que ela estava se aproximando tinha perdido a sua vida, e ele não conseguia entender qual era a profundidade disso. Ao receber aquele estímulo, ele assimilou a forma do humano, se tornando igual a ele. Agora a esfera tinha recebido uma nova forma e ela passou a caminhar por aí. Afinal, aquela esfera tem capacidades de regeneração altamente complexas e o frio não tem nenhum impacto sobre ele. Então ele caminhou na sua forma humana, extremamente entristecido por ter perdido aquele humano. Ele fez todo o caminho, ele atravessou todo o gelo, até que ele chegou em um lugar diferente. Não se sabe por quanto tempo ele caminhou, mas ele atravessou todo aquele gelo. Durante a sua jornada, a esfera ainda não sabia que precisava se alimentar, descansar, entre outras coisas. E graças a isso, ele morreu no processo várias vezes. A cada vez que ele perdia a sua vida, ele voltava mais capaz e aprendia mais alguma coisa. Como por exemplo, é necessário respirar, é necessário comer, é necessário descansar. Apesar da esfera realmente não precisar fazer nada disso, a sua forma humana precisa. Toda a forma que ele assume tem limitações, e ele ainda não sabe direito como usar os seus próprios poderes. Dessa forma, cada estímulo se torna uma nova experiência. E morrer é algo cotidiano. As primeiras mortes levaram um bom tempo para se ressuscitarem, mas à medida que ele foi ressuscitando, esse processo foi ficando mais rápido.
Agora ele já não estava mais no gelo, ele estava andando pelas montanhas. Ele tinha saído completamente daquela região gélida. Então ele chega próximo de um vilarejo onde tem uma tribo. O nome deles é Ninana. E os Ninana têm uma tradição muito antiga. Eles precisam, de tempos em tempos, escolher uma menina, uma criança que é dada como sacrifício. Esse sacrifício é recebido por uma criatura divina, que é considerada um deus. Porém, é apenas um urso gigante. Eles acreditam que, dando esse sacrifício, eles conseguirão viver em paz e tranquilos, sem passar por nenhum problema. E até hoje, esse ritual tem funcionado. Esse urso gigantesco é uma criatura que é nomeada como Oniguma. E a menina escolhida para ser o sacrifício para Oniguma foi Marte. Marte é uma garota sonhadora. Ela sonha em se tornar adulta e ter filhos. Ela tem uma habilidade interessante de subir nas coisas. Marte é uma grande alpinista. Devido a seu pequeno tamanho, ela consegue subir em árvores e escalar locais difíceis com grande facilidade. Como ela vai ser dada em sacrifício, ela nunca vai poder realizar o seu sonho de ser uma mãe. Sua melhor amiga é um pouco mais velha e se chama Parona. E a Parona não é muito de acreditar nos rituais antigos. Na verdade, ela é contra eles e ela vai fazer de tudo para que Marte não seja sacrificada. Sendo assim, Parona é dada como uma incrédula blasfemadora dos rituais antigos. Quem escolheu Marte como a criança a ser sacrificada foi Pioran. E Pioran é de uma tribo chamada Takunaha. Ela foi presa por uma outra tribo chamada os Yanomami e foi alistada como xamã para realizar o ritual de Oniguma. O dia de levar Marte até o sacrifício chegou, fazer aquele grande ritual. Porém, ela conseguiu fugir no meio do caminho. E ao entrar na floresta, ela cai num lago e se depara com uma figura totalmente mórbida. A esfera, em forma humana, está completamente destruído. Ele está passando por um dos seus processos de ressurreição. E ele ressuscita exatamente na frente de Marte, se restaurando completamente. Isso deixa os perseguidores de Marte apavorados. E ela fica interessada naquela criatura. Afinal, ele não para de seguir ela. E ele está seguindo ela porque ela é a primeira humana que ele vê depois desse que ele assimilou. Quando ele foi lobo, ele encontrou um humano e esse o aqueceu e o alimentou. Logo ele entendeu que Marte também faria isso e começou a segui-la. A princípio ela achou até um pouco estranho, mas depois de atirar algumas frutas nele, ela começou a alimentá-lo. E Marte viu ali a possibilidade de realizar o seu sonho de se tornar mãe. Ela adotaria aquele humano. E para o seu novo filho, ela dá o nome de Fuji, que significa imortal. Os soldados responsáveis pelo sacrifício de Marte ainda estão procurando por ela, e eles acabam a encontrando. E eles estão determinados a levá-la até Oniguma. Só que agora, Fuji começa a segui-la. Primeiramente, Marte é ordenada a comer uma coisa muito estranha que faz ela cair em um sono profundo. Depois disso, é preparado um altar bem bonito com flores e frutas. E no meio dele, algemada, está a Marte, como o prato principal desse banquete para Oniguma. Parona, como é contra tudo isso, decide libertar Marte. Mas é aí que a criatura divina aparece. Oniguma, um urso gigantesco e cheio de ferimentos, está extremamente nervoso e começa a atacar. E Fuji, que estava seguindo a sua nova mãe, acabou vendo aquilo, a violência pela primeira vez. Esse também foi um estímulo forte para a esfera. Fuji viu que a sua humana estava em perigo e ele buscou no seu pequeno banco de dados o que ele poderia fazer. Assim que Oniguma começa a atacar Fuji, ele passa a atacar também. E durante a luta, ele morre várias vezes, se regenerando e ressuscitando em alguns milésimos de segundo. A batalha é intensa e dura muito tempo. Afinal, é um lobo contra um urso gigante. Mas o lobo é imortal e cedo ou tarde ele derrotaria o urso. E isso aconteceu. A lendária criatura mística que era considerada divina foi derrotada. Essa batalha trouxe muito mais estímulos para Fuji do que ele já tinha sentido até agora. O calor da batalha e além, é claro, de assimilar a forma de Oniguma. Agora ele pode se tornar o urso gigante. Hayase fica completamente impressionada com isso. E a partir de agora, ela se tornaria uma completa fanática pelo Fuji. Assim que a criatura divina foi eliminada, o ritual foi parado. Afinal, não tem ninguém para ir lá comer os sacrifícios.
Logo se entende que eles não são mais necessários. E Marty já estava há algum tempo tentando ensinar Fuji a falar, mas ele não conseguia soltar nada pela boca. Então, na sua forma de lobo, todo ensanguentado, ele disse as suas primeiras palavras, que foram essas. Então Parona e Marty agora vão fugir para outro povoado, para um lugar onde as culturas não sejam tão rígidas e onde elas possam viver em paz. É triste, mas nesse cenário Marty nunca mais poderá ver os seus pais ou a sua irmã. Caso Marty não tivesse aceitado o seu sacrifício, quem iria no lugar dela era a sua irmã mais nova. Então Marty também fez isso para salvar a sua irmã. E no meio do caminho para essa outra tribo, elas conversam com Pioran. Acontece que era um golpe, e quando elas chegaram lá, elas foram todas presas, junto com o Fuji. E então começa um verdadeiro laboratório de testes com o Fuji, onde eles ferem ele de diversas formas. Ele sente muita dor, mas tudo são estímulos. E eles querem saber o quão resistente ele é e se ele é realmente imortal. Por mais que ele seja ferido, ele continua voltando. E aquilo impressiona todas as pessoas, pois eles nunca tinham visto nada parecido. Devido a tantos estímulos, Fuji aprende a falar novas palavras. Parona, apesar de muito jovem, é muito habilidosa. E ela conseguiu passar infiltrada, se passando por um soldado. E assim, ela liberta a Marty e a Pioran. Elas fogem em uma carruagem. E elas acham que está tudo bem, quando de repente um barulho chama a atenção. É Hayase e os seus homens a perseguindo. Eles querem principalmente o Fuji, a todo o custo. E Hayase começa a atirar flechas na direção da carruagem deles. Parona vê que a carruagem está em chamas e eles estão em sérios apuros, mas ela mantém a calma e tenta lutar. Quando Marty vê que Parona vai ser acertada, ela decide se lançar na frente e salvar a vida da sua melhor amiga. A Marty quis mais o bem da sua amiga do que o dela mesmo, e ela queria ser útil a qualquer custo. E graças a isso, ela recebeu uma flechada fatal, sendo um escudo humano. O impacto de tristeza que isso causou em Fuji fez ele também assimilar a forma da menina. E o seu coração se encheu de ódio pela primeira vez. Ele tomou a forma de Oniguma e, como um urso gigante, ele feriu todos os soldados. Hayase, nesse dia, ganhou uma cicatriz enorme no seu rosto que a acompanharia para o resto da sua vida. Um golpe de um urso gigante que ela recebeu diretamente no rosto. E a partir de agora, nós começamos a entender um pouco mais como funciona o mundo espiritual de To You Eternity. Parona está desesperada e está com uma profunda tristeza, porque ela abandonou o seu próprio povo, abandonou o seu vilarejo e pagou um preço altíssimo apenas para que Marty não morresse. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma crise de tristeza muito profunda passou na mente dela, e esses pensamentos malignos fizeram com que ela pegasse uma faca e levasse na direção do seu próprio pescoço. Então nós vemos o espírito de Marty, que está observando tudo aquilo. Ela pode ver, mas as pessoas não podem se comunicar com ela. Ela é um espírito. Porém, Fuji pode interagir livremente entre os dois mundos, e o espírito dela acaba fazendo com que o Fuji a impeça. E isso também fez com que Fuji ficasse profundamente emocionado. Só restou para Parona voltar para os Nanami e apresentar para os pais da Marty o que sobrou dela. Ela foi montada nas costas de Oniguma, sendo que Fuji tomou essa forma para caminhar mais rápido. E de alguma forma ele entendeu que precisava levar ela até lá. Então Fuji assume a sua forma de lobo e decide continuar essa sua jornada sozinho. E aqui entramos em um dos momentos mais importantes, onde Parona conseguiu um fato quase impossível. Em uma distância muito grande, ela acertou uma flecha com um arco bem rudimentar, exatamente em cima da mão de Hayase. E quando a gente vê novamente Hayase, ela está completamente maluca. Ela perdeu a sua sanidade mental e ela nunca mais vai ser a mesma pessoa. Fuji começou a vagar sem rumo. Com o seu bom faro de lobo, ele acabou reconhecendo um cheiro humano e ao se aproximar, ele encontrou Pioran. Pioran era uma idosa que já tinha cometido vários crimes. Ela havia sido presa, banida e viveu uma vida bem complexa. Mas agora, no final da sua vida, ela decidiu ser uma pessoa boa.
e decidiu fazer o bem para aquele ser imortal. Então ela viu que Fuji aprendia as coisas muito rápido e tinha muito interesse e muita curiosidade em praticamente tudo. Então ela começou a ensinar para ele coisas como escrita, leitura e falar várias palavras. Então Pioran e Fuji ficaram vários meses juntos, e durante esses meses Fuji aprendeu a falar várias frases. O destino deles é Takunaha, o lugar onde Pioran nasceu, e é lá que ela pretende encerrar os seus dias. Chegando já bem próximos do seu destino, eles são atacados pela primeira vez por um Knocker. E os Knockers são criaturas que conseguem assimilar coisas, esferas que contêm um núcleo parecidas com a primeira forma de Fuji, só que elas são mais pegajosas e grudentas. Possuem tentáculos e parecem que são feitas de carne. A primeira coisa que esse Knocker assimilou foi madeira. E o Knocker tem a capacidade de derrotar o Fuji em uma forma e roubar os dados daquela forma para ele. Sendo assim, ele conseguiu se transformar em algumas formas do Fuji, até que finalmente, no meio dessa batalha, o Fuji conseguiu entrar, arrancar o núcleo e derrotar o Knocker. O problema é que os Knockers são atraídos para o Fuji, e eles são milhares. Até o momento, Fuji não tinha conhecimento do que estava acontecendo, nem muito menos que ele tinha inimigos. Mas agora, ele passou a se comunicar com uma sombra, que está sempre o observando e o espreitando. Essa sombra geralmente dá conselhos para o Fuji, e quer que ele colete a maior quantidade de experiências possíveis. Mas até para o Fuji é difícil entender o que essa sombra é e o que ele quer. Depois de derrotar o Knocker, o Fuji pode recuperar os dados de todas as pessoas que o Knocker roubou. E durante o tempo que ele fica sem as suas formas, ele também perde as memórias que ele tinha quando aquela pessoa ainda estava viva. Quando ele derrota o Knocker e recupera os dados, todas as informações voltam para dentro dele. Fuji e Pioran então chegam em uma destilaria de bebidas. O dono dela é mais conhecido como Velho da Pinga. E ele tem um trabalhador mascarado chamado Gugu. Gugu tem uma das histórias mais tristes de todo esse anime. Eu vou resumir ela aqui nesse vídeo, mas se você quiser ver a história completa e com detalhes contada na íntegra, tem um vídeo aqui no canal que eu já fiz falando sobre ela. Eu vou deixar o link dele aqui no card. Mas resumindo, Gugu sempre trabalhou muito. No início da sua vida, ele era tão jovem que ele achava que morava na casa da sua família. Até que ele descobriu que aqueles eram seus senhores e ele era escravo deles. Ele e o seu irmão ralaram demais para sobreviver. E o irmão dele enganou ele e tomou todo o seu dinheiro. Sendo assim, Gugu tinha que trabalhar ainda mais. E os seus sonhos estavam cada vez mais distantes. Até chegar o dia que ele decidiu salvar uma menina. Esse salvamento quase custou a sua própria vida, pois o rosto de Gugu ficou deformado. Ele foi encontrado pelo Velho da Pinga e de agora em diante ele usa essa máscara para não mostrar a ninguém como é o seu rosto de verdade. Provavelmente Gugu ficou sem o seu nariz e parte da sua mandíbula, pois realmente parece que tem coisas expostas. Quando ele mostra o seu rosto para outras pessoas, todos eles ficam em pânico. É realmente algo difícil de se olhar. E desde que ele foi resgatado e cuidado pelo Velho da Pinga, ele trabalha com ele nessa destilaria de bebidas. Gugu é um ótimo cozinheiro. Ele também limpa, planta e ajuda como pode. Então aqui, Fuji terá novos estímulos, porque ele acabou de fazer o seu primeiro amigo. Diferente da Mart, que era a sua mãe, e todos os outros que ele já conheceu até agora, Gugu decidiu ensinar as coisas para ele. Gugu descobriu que ele era imortal, que ele realmente era uma criatura especial, mas que ele ainda não sabia nada. Então, Gugu decidiu ensiná-lo como trabalhar, como cozinhar e como fazer todas as coisas. E Gugu também descobriu como funcionavam os poderes de Fuji. Quanto mais Fuji se relacionava com Gugu, melhor ficava a sua comunicação, e a sua habilidade de falar já estava praticamente natural. Acontece que ainda tem uma história obscura por trás de tudo isso. Quando o senhor encontrou o Gugu, ele colocou dentro do estômago dele um órgão novo. Isso porque esse Velho da Pinga faz experimentos macabros e ele é conhecido e temido por isso. Ele colocou um órgão dentro de Gugu que havia álcool, o mesmo álcool que ele fazia dentro da sua destilaria. Ele acreditava que destilar um tipo de bebida dentro do corpo humano traria um gosto único, um novo sabor.
E Gugu, ao descobrir isso, ficou completamente revoltado e fugiu da casa, ficando assim sozinho. Gugu queria muito que alguém fosse atrás dele e o resgatasse. Nem mesmo Raincrop foi atrás dele, a menina que ele estava interessado. Ela tinha fugido de casa e estava vivendo também na destilaria. Ela é a mesma menina que ele salvou a vida dela, só que ela não se lembra que foi ele, e ele perdeu a sua face e teve que usar uma máscara pelo resto da sua vida por conta desse acidente. Ele ainda não teve coragem de contar para ela, e ela não se lembra direito do que aconteceu naquele dia. Então Gugu volta para os campos para trabalhar exatamente no mesmo lugar onde ele trabalhava com seu irmão. Só que dessa vez ele tem uma máscara. Antigamente, quando ele trabalhava lá, ele mostrava o rosto. Então, sendo zombado por todos que queriam que ele tirasse aquela máscara, ele decide tirar e mostra para todo mundo o seu horrível rosto, que traumatiza todas as pessoas à volta dele. Ninguém mais consegue trabalhar como antes e ninguém mais ri nem faz piadas. O problema dele é realmente muito sério. Totalmente triste e com o psicológico abalado, ele começa a andar pela cidade e recebe vários olhares de espanto e terror. Até que ele se encontra com o seu irmão, completamente magro e dormindo na rua. Parece que ele tinha acabado de levar uma surra. Seu irmão tinha sumido com todas as suas economias, provavelmente viciado em apostas. E os vícios do seu irmão fez com que ele ficasse completamente nessa situação de miséria. Gugu decidiu não falar com ele, mas ele tinha um anel que ele tinha ganhado de Rain, que valia uma pequena fortuna. Ele decidiu colocar esse anel na mão do seu irmão e foi embora. Gugu poderia ter acertado a sua vida vendendo esse anel, mas ele decidiu entregá-lo para o seu irmão. E quando as coisas parecem que não vão piorar, Gugu vai para uma barraca, um local úmido, frio, está chovendo e a goteira tem pingado em cima da cabeça dele. Ele já não tem trabalho, não tem comida e as coisas estão para piorar muito, pois no meio daquela noite, 2 homens o sequestram, colocando ele dentro de um saco e querendo vendê-lo como uma mercadoria. Isso porque o menino com aquela cara feia seria vendido como uma aberração em um show. Ele seria exposto como em um espetáculo. Mas quem aborda os captores de Gugu é Fuji, na sua forma de lobo, e rapidamente afugenta todos eles. Fuji também sai correndo para procurar a máscara de Gugu e deixa Rin sozinha com ele. É interessante dizer que Fuji entrou nessa floresta mesmo com medo, porque desde o dia que ele enfrentou o Knocker, ele passou a ter medo da floresta. Nesse dia, para encontrar Gugu, ele enfrentou novamente a floresta. Então eles têm uma conversa muito particular. E Gugu quase conta o que aconteceu, mas ele acha melhor não. Na sequência, eles decidem voltar para a casa do velho da pinga. Só que Rin é descoberta pelos funcionários do seu pai que estão desesperados atrás dela. Só que ela não quer voltar, e eles acabam fugindo pela floresta. No meio dessa fuga, Fuji é atacado novamente por um outro Knocker, esse muito mais evoluído. Então o Fuji e o Knocker começam a lutar. E Gugu corre rapidamente até a casa do velho da pinga e pede a sua bebida mais forte, armazenando rapidamente a quantidade máxima de álcool que ele consegue dentro do seu próprio órgão novo. Acontece que isso também deixa Gugu bêbado, e o caminho de volta agora é extremamente difícil. Está à noite, está escuro e Gugu está com a barriga cheia, além de estar bêbado. Ele precisa encontrar Fuji porque ele tem um plano para vencer o Knocker de madeira. E quando ele finalmente consegue chegar, ele coloca o seu plano em ação. Usar o cano que tem em sua garganta como um lançador. Esse lançador vai soprar álcool e na sua frente ele vai segurar uma tocha, fazendo assim um lançar-chamas. E ele é extremamente eficaz contra o Knocker de madeira. Sendo assim, Gugu derrota o Knocker. Então a criatura sombria que segue Fuji para todos os lados diz para ele o que são os Knockers e como eles funcionam. E também diz que Fuji já está ali há muito tempo sem receber novos estímulos. Ele precisa de novos estímulos e ele precisa de conhecer coisas diferentes no mundo. Ele começa a tentar plantar essa ideia em Fuji para que ele viaje pelo mundo. Fuji rejeitou completamente esse conselho e ficou por 4 anos na casa do velho da pinga. Lá ele melhorou consideravelmente suas habilidades de comunicação, assim como ele aprendeu culinária, costura e várias outras coisas domésticas. Gugu virou maromba. Ele ficou extremamente forte, seu corpo cresceu muito.
E Fuji, desde esses 4 anos, não se regenerou nenhuma vez, o que fez com que o seu corpo envelhecesse. Do momento que ele se regenerasse minimamente, ele voltaria exatamente à mesma idade e à mesma forma original. Então é aí, depois desses 4 anos, que a gente descobre que o irmão de Gugu, que estava magricelo e como um mendigo na rua, e conseguiu dar a volta por cima, agora ele está bem de situação. Ele apareceu, encontrou o Gugu e chamou ele para morar junto, para eles finalmente realizarem o seu sonho de conseguirem morar juntos em uma casa sem lhes faltar nada. Porém, Gugu já não se interessa mais por isso, e ele rejeita o pedido do seu irmão. Sendo assim, o seu irmão mostra que não vendeu o anel, mas usou ele como um motivador para mudar de vida. E assim, ele devolveu o anel. Rin agora está começando a entender, pois ela tinha dado esse anel para ele há muito tempo atrás, enquanto ele ainda fazia feira. Seu rosto era normal e ela não havia sido salva ainda. Sendo que a habilidade de lançar chamas de Gugu é extremamente prática e pode ser usada em combates, é desenvolvida para ele uma máscara que tem uma espécie de isqueiro. Gera faíscas que são suficientes para incendiar o álcool que ele solta pelo seu órgão. Sendo assim, agora ele tem o poder especial de lançar chamas. Então, o acontecimento mais importante chegou, o aniversário de Rin. Ela convidou os seus amigos, só que ela é uma nobre. E quando eles chegam, todo mundo olha estranho para eles. Afinal, eles são pobres e os ricos olham para eles de forma estranha. E acontece que ela está prometida para um noivo. E isso é pressão demais para a cabeça do Gugu. Então ele resolve contar para ela que foi ele que a salvou. Ele é o garoto do anel e ele ganhou um grave machucado em seu rosto por conta disso. Do momento que ele estava contando sobre isso e se declarando, começa um grande ataque Knocker. Os Knockers sentiram a presença de Fuji e foram até ele, e começaram a destruir o evento e até a casa onde Rin morava. E os Knockers dessa vez evoluíram e vieram preparados. Eles têm formas de pedra anti-chamas, e as chamas de Gugu já não têm mais efeito sobre eles. Sendo assim, Fuji começa a lutar, mas ele está na desvantagem e está perdendo. Toda a casa está desmoronando e dentro dela está apenas Gugu e Fuji. Mas quem entra lá para tentar ajudar de alguma forma é Rin. Só que ela não ajudou em nada. Ela acabou ficando soterrada nos destroços. E acontece que quem a defendeu com as suas próprias costas para que os destroços não a esmagassem foi Gugu, que conseguiu segurá-los. Assim, enquanto Fuji está ocupado lutando com o Knocker, os dois estão soterrados. E as pessoas que estão lá à volta não têm força suficiente para tirar os dois dali. O local é apertado e logo o oxigênio vai acabar. Sem contar com o fato que lá fora tem 2 monstros gigantes lutando, e um urso de pedra pode a qualquer momento pisar sobre eles. Então Rin, vendo que aquela situação não teria saída e aqueles eram os últimos momentos dos dois, decide se declarar para Gugu, abrir a sua máscara, olhar o seu rosto deformado e dar um beijo nele, aceitando ele como ele era exatamente. E durante esse beijo, os destroços que estavam sendo segurados por Gugu os pressionam. E Gugu morre nessa posição, enquanto salvava a sua amada. Fuji, que estava no meio da batalha, sente um poderoso estímulo. Era alguém que ele gostava muito que tinha acabado de morrer. O estímulo foi tão poderoso que Fuji assumiu a forma de Gugu na hora. Então Fuji fica tomado pela tristeza e pela raiva, e lança fogo várias vezes contra o Knocker, o que é totalmente inútil. Porém, por pura coincidência, os dois acabam caindo na água. E esse choque de temperaturas fez com que as rochas se rachassem. Graças a esse intenso choque de temperaturas, o Knocker foi derrotado. Só que ele continua vivo e ele foge rapidamente dali. Acontece que ao removerem os destroços, eles veem que Gugu realmente conseguiu proteger Rin. E ela sobreviveu. Por mais que ela esteja respirando, ela está inconsciente. Então ela é levada para casa e tratada. No outro dia de manhã, ela acorda e vê que está bem. Só que ela ainda não sabe a verdade sobre Gugu. Ela acha que ele está vivo. Então ela vai correndo para vê-lo. E Fuji, vendo que ela estava se aproximando, fica desesperado, pois ele não saberia como dizer que Gugu não está ali, nem muito menos como explicar que Gugu perdeu sua vida por culpa dele. Afinal, os Knockers atacaram o Fuji. Ele estava lá e ele é o causador disso. Então ele assume a forma de Gugu e se passa por ele. Fuji então tenta enganar Rin e diz que vai embora.
que vai viajar. Só que ela rapidamente entende o que está acontecendo. E ela vai para o local onde ela foi salva por Gugu, o mesmo local onde ela estava colhendo flores e onde ela tinha combinado se encontrar com ele. Nesse lugar, ela diz que não quer se casar, porque ela já está apaixonada. O problema é que a pessoa por quem ela está apaixonada já não está mais nesse mundo. Resumo, análises e teorias de animes é aqui no Anime no Kokoro. Então se inscreva e ative o sininho com todas as notificações para você não perder os novos vídeos. Fuji sai errante e novamente ele se encontra com Pioran. Ela está em uma jornada e como ela já tem uma idade bem avançada, ela mesmo diz para o Fuji que essa será a sua última jornada. Sendo assim, Fuji decide protegê-la. Fuji também sonha em recuperar as memórias de Marte, já que ela foi roubada pelo Knocker e ele precisa derrotá-lo para recuperar os seus dados. Fuji quer se isolar o máximo que ele puder. Ele entende que se ele se isolar em um local muito distante, ele não causará mais dor e sofrimento para nenhuma pessoa. Afinal, mesmo que os Knockers o ataquem, não vai ter ninguém para sofrer à volta. Isso foi um trauma que foi gerado pela perda dos seus amigos. Assim, eles acabam decidindo pegar um barco e atravessar o mar. E então, eles conhecem uma das personagens mais importantes de toda essa história. Tonari é uma menina que trabalha para uma organização criminosa. Desde que se entende por gente, Tonari engana e alicia pessoas para que elas sejam capturadas como escravas e levadas para uma ilha selvagem. E Tonari facilmente engana Pioran e Fuji, que são levados para dentro do navio errado. Lá, eles são marcados, um sinal na mão que os identifica como escravos. Fuji rapidamente se regenera. E ele está extremamente preocupado com Pioran, afinal, ela já tem a idade bastante avançada. E passar por aquele tipo de situação não vai ser nada bom para ela. Ele está preso em uma cela abarrotada com novos escravos. E assim eles conheceram e foram enganados por Tonari. Quando eles chegam na ilha, eles descobrem como ela funciona. Ela é formada basicamente de criminosos e prisioneiros que são isolados nessa ilha. Ela não tem leis, nem regras, nem um comandante específico. O comando da ilha vive mudando de mãos em mãos. E não existe praticamente regra nenhuma naquela ilha. O evento central e principal da ilha é a arena de combates, onde as pessoas se enfrentam até a morte. Fuji rapidamente sente o cheiro de Pioran na sua forma de lobo e a encontra. Ela está presa em uma masmorra, um lugar extremamente alto. E Fuji, mesmo com as suas grandes habilidades, não tem uma forma eficaz para escalada, voo ou chegar lá de alguma forma. Então ele pretende aprender de algum jeito para ganhar uma forma que seja eficaz o suficiente para salvar Pioran. Nas suas tentativas desesperadas de escalar, Fuji cai várias vezes de grandes alturas. E quem está embaixo, observando ele, é Tonari e o seu grupo. Várias crianças seguem Tonari, ela é uma líder nata, e todas elas têm grandes habilidades. Crescendo em um território hostil como esse, elas tiveram que aprender a se defender desde cedo para sobreviver ali. E durante uma das quedas de Fuji, ela vê ele se regenerando, entendendo assim que ele é imortal. Tonari rapidamente também entende que Fuji é inocente como uma criança, e que provavelmente ela pode manipulá-lo. Então Tonari começa a sua manipulação, explicando para Fuji como funcionam as regras da ilha, e caso ele vença o torneio, ele poderá sair em segurança da ilha, levando a Pioran. O problema é que Fuji não queria causar dor a ninguém, ele não queria machucar ninguém, e é exatamente por isso que ele queria se isolar em um local distante no mundo. Ele acabou parando em um lugar que ele precisa exatamente machucar as pessoas. É tudo o que ele não queria fazer. O nome dessa ilha pesadelo é Jananda. E o torneio de Jananda rapidamente começou. Fuji foi participar, mas ele não queria essencialmente lutar. Sendo assim, ele foi atacado diversas vezes, e as pessoas rapidamente notaram que ele não perdia sua vida. Por mais que ele fosse perfurado, cortado e atingido de diversas formas, ele simplesmente continuava se mexendo. Sendo assim, Fuji se tornaria a grande sensação das arenas de luta, um guerreiro imortal. E isso encheu Tonari de esperanças. Afinal, agora ela poderia controlar um homem imortal, que era o mais poderoso guerreiro. Sendo assim, ela mesma já sonhava com uma condição de vida melhor para ela, e quem sabe para os seus amigos que a seguiam. Assim ela começou a seguir Fuji para todos os locais,
Mas Fuji já não é mais tão inocente e ele começa a perceber a malícia de Tonari, muitas vezes repreendendo ela. Tonari e seus amigos essencialmente não são maus, porém eles não são inocentes. Tudo o que eles querem é uma vida melhor. Eles querem sair daquela ilha pesadelo. Porém, as chances para isso acontecer de verdade são extremamente pequenas. E Fuji é a luz no fim do túnel. É a única esperança que resta para eles. Sendo assim, eles depositam agora toda a sua confiança e esperança no ser imortal. Fuji, no seu dilema moral, tem uma longa conversa com a figura sombria que o acompanha, o seu criador. E assim eles falam sobre o comportamento humano. E Fuji, mais uma vez, decide não ouvi-lo. No show de horrores, aparece mais uma figura que assombrava os pesadelos de Fuji. Hayase e suas enormes cicatrizes no rosto aparece e ela vence o combate mostrando que é uma excelente combatente, vencendo uma das fases do torneio, mesmo que as competições tenham gladiadores fortes e pessoas que dedicaram as suas vidas àquilo. Ela simplesmente venceu todo mundo. Diante disso, Fuji descobre que Parona já não está mais viva. Isso porque ele acabou adquirindo a forma dela, identificando assim que a sua amiga já não está mais viva. Para Fuji, as razões e condições de como Parona perdeu sua vida ainda são desconhecidas. Então, lentamente, Fuji vai entendendo como funciona o comportamento cruel e brutal das pessoas que vivem nessa ilha. Para ele, é algo muito novo as pessoas viverem e desejarem a violência em um nível tão profundo. A dor tem um tipo de ressonância que Fuji pode sentir. A dor e o sofrimento são absorvidas por ele. Logo, qualquer pessoa que esteja sofrendo de alguma forma, ele também pode sentir. Mais alguns dias se passam em Jananda e Fuji já está impaciente. Ele quer sair dali de qualquer forma. Ele quer recuperar Pioran. E ele consegue ver que, apesar das características das pessoas da ilha, algumas delas têm bom coração. Então começa um novo ataque Knocker. Sendo violentamente atacado, ele perde a forma de Gugu. O Knocker que atacou a casa de Rin está ali novamente. Ele encontrou Fuji e está pronto para lutar contra ele. Só que essa ilha é feita de lutadores e guerreiros. E enquanto Fuji enfrenta o Knocker, as pessoas também decidem enfrentá-lo, usando todas as suas ferramentas e estratégias de combate. Fuji então vê ali a oportunidade de usar as habilidades daquelas pessoas tão corajosas em lutar contra um Knocker. E começa a produzir para elas flechas explosivas. As pessoas conseguiram travar e amarrar o urso de pedra gigante. E Fuji tinha acabado de aprender sobre a cooperação e o trabalho em grupo. Aquele número absurdo de pessoas lutando ao lado dele foi totalmente decisivo na batalha. E assim, eles conseguiram eliminar completamente aquele Knocker. E assim, Fuji recuperou todos os seus dados perdidos. E passou cada vez a ficar mais próximo do pessoal da ilha. Então chegou o dia do torneio, onde Fuji irá enfrentar Hayase cara a cara. Ela é completamente fanática por ele. E então ela conta para Fuji que quem foi a responsável por acabar com a vida de Parona foi ela mesma. Isso deixou Fuji enfurecido, tanto que ele a atacou cegamente. Mas ela o enganou e conseguiu aplicar nele um líquido sonífero que fez ele desmaiar na hora. Uma verdadeira anestesia. Por mais que ele seja imortal e consiga se regenerar, aquela quantidade era tão absurda que fez com que ele perdesse a sua consciência. E como nós já sabíamos, o campeão dessa batalha seria declarado como novo líder da ilha. Depois de chegar tão longe, Fuji perdeu e Hayase se tornou a líder, sendo que agora é ela que vai decidir o destino de todos os habitantes daquele local. Então ela começa um discurso religioso, dizendo que Fuji é algo divino e que todos devem segui-lo, afinal, ele vai guiá-los. Ela também diz que não tem interesse na liderança e que vai passar todo o poder da ilha para Tonari. Tonari então se lembra que já conheceu Hayase antes. Foi ela que a manipulou. Hayase foi quem fez com que Tonari chamasse Pioran e Fuji para dentro daquele navio e os levasse para a ilha. E muitas pessoas, por incrível que pareça, aderem ao discurso religioso fanático de Hayase e simplesmente decidem segui-la.
O verdadeiro objetivo de Hayase é engravidar de Fuji. Ela quer de alguma forma se relacionar com Fuji e reproduzir. Portanto, ela e os seus novos subordinados levam Fuji ainda desacordado para um quarto. O efeito já passou para Fuji, e o que ele deixou para trás foi um corpo desacordado. Ele, na verdade, já está na sua forma de toupeira. Enquanto isso, Tonari e os seus amigos invadem o local. Quando Tonari se vê cercada, Fuji aparece, revelando que aquele corpo que estava na cama não era o seu corpo principal. Então Fuji decide negociar com Hayase. Ele diz que fará tudo o que ela quiser, desde que ela deixe os seus amigos em liberdade. E logicamente ela aceita. Porém, os objetivos dela são um pouco diferentes, e ela concede liberdade a apenas um número limitado de pessoas. Tonari agora tem que escolher quem é que vai ou não. Com essa missão extremamente difícil, Tonari decide levar algumas pessoas que ela já escolheu e as crianças mais jovens. Sendo assim, ela enche um navio de crianças, para que elas tenham uma vida diferente e conheçam um lugar que não seja repleto de violência e terror como aquele. Muitas pessoas não aceitam, mas alguns pais realmente entendem que aquilo é necessário e mandam seus filhos para fora da ilha. Então Hayase agora tem tudo o que ela queria. Fuji sobre o seu controle. E sendo assim, ela o prende em um buraco muito profundo, onde ela imaginava que ele jamais conseguiria escapar. Tonari está no seu navio. Ela conseguiu salvar um número muito grande de pessoas, mas ela decide não deixar o Fuji para trás. Preocupada com ele, ela pega uma canoa e abandona o navio da salvação. E assim ela volta para a Ilha Pesadelo. Quando ela chega lá, ela descobre que Fuji já fugiu na sua forma de toupeira, e os dois se reencontram. Nasceria aqui uma amizade que duraria muitos anos. Então os dois se preparam para fugir da ilha em segurança, apesar de que Fuji fica desconfortável que Tonari esteja junto dele. Logo, um novo ataque Knocker acontece, esses ainda mais evoluídos. Acontece que essa ilha não tem nenhuma infraestrutura, muito menos de descarte de lixo. Também nós descobrimos que essa ilha não possui cemitérios e que as arenas de combate produzem uma grande quantidade de corpos. E eles são armazenados em uma gigantesca vala, onde posteriormente são enterrados e ficam por ali mesmo. Acontece que esses Knockers não foram atacar diretamente Fuji, eles foram para essa vala de descarte e possuíram os corpos que estavam lá. Os Knockers aprenderam e evoluíram. Primeiro madeira, depois pedra, agora corpos humanos. Um exército zumbi então se levanta na Ilha do Pesadelo. Jananda nunca mais seria a mesma. Então começa o grande ataque de terror. Mortos-vivos possuídos por Knockers atacando todas as pessoas. Rapidamente, os Knockers também aprendem a dominar corpos dos vivos, evoluindo assim ainda mais rápido. De um a um, os amigos de Tonari vão sendo tomados pelos Knockers. Os seus corpos são invadidos e as suas vidas são tomadas. De um a um, Fuji vai adquirindo as formas deles. À medida que os Knockers vão evoluindo, um deles entra em Hayase. E essa seria a evolução máxima dos Knockers até agora, já que Hayase conseguiu sobreviver à possessão Knocker, conseguiu dominá-lo e fez com que ele a obedecesse. Sendo assim, ela e o Knocker passaram a dividir o mesmo corpo. Logo, esse Knocker passou a pensar, e Hayase descobriu um jeito único de se comunicar com ele. Agora, ele habitava com o seu núcleo dentro do seu braço e os seus tentáculos esticados pelo corpo de Hayase. Então Hayase consegue capturar e ameaçar Tonari, só que ambas acabam caindo, e durante a queda elas são salvas por Fuji. Depois de eliminarem todo o exército de zumbis, sobram apenas algumas pessoas extremamente apavoradas. Hayase foi capturada e amarrada, e Tonari perdeu quase todos os seus amigos. Ela, como líder da ilha, decide que aquele lugar não terá mais violência, que os bandidos e criminosos que foram mandados para lá têm que tentar viver uma nova vida, e bane para sempre as arenas de luta. Sendo assim, ela realmente se posiciona como líder da ilha e Fuji decide ir embora. Fuji vai remando em uma humilde canoa, levando com ele Hayase amarrada. E é durante esse romântico passeio de canoa que Hayase decide contar para ele que está completamente apaixonada. Até mesmo Fuji entende o quão doentio e perversos são esses sentimentos.
Quando Fuji se deu conta disso, ele decidiu abandonar Hayase e foi embora em outra canoa, deixando ela sozinha no meio do oceano. Acontece que Hayase já havia sido abandonada pelo Knocker que a possuiu, havia sido agora abandonada por Fuji e estava completamente sozinha e amarrada em uma canoa à deriva. Graças a isso, ela foi reencontrada pelo Knocker que possuiu seu braço algum tempo atrás. Eles decidem se unir e se fundir e novamente se tornar um ser só. Enquanto isso está acontecendo, Fuji e Pioran finalmente conseguem chegar em segurança no seu destino. E ali, eles conseguem viver em paz, longe de toda a sociedade e de todos os problemas. À medida que o tempo vai passando, Pioran vai perdendo a consciência. Ela está idosa demais e está nos seus momentos finais. E Fuji cuida dela até o fim. Quando chega ao seu último dia de vida nessa terra, a figura sombria que acompanha Fuji decide conversar com ela e dar para ela uma escolha. Sendo assim, ela pede para ele nos seus momentos finais para ser transformada em algo que possa ser útil para Fuji no futuro. Então os dois se encontram em um plano espiritual e Pioran assume uma forma jovem. Do longe, Fuji sente que Pioran já não está mais entre eles. E isso deixa ele profundamente entristecido. Então ali, naquele local calmo e sem problemas, Fuji passa os seus dias, seus meses e até anos. Durante esses anos, vários Knockers o atacaram e ele se tornou um verdadeiro perito em eliminação de Knocker, sendo que eles se tornaram até mesmo sua fonte de alimento. E com a sua vida imortal, Fuji continua atravessando as eras. A história não acaba por aqui. Muito pelo contrário, essa história ainda é muito longa, mas ela continua no mangá. O anime só foi até essa parte, e nós também vamos encerrar por aqui. Se você ainda não viu meu outro canal onde eu faço resumos de séries e filmes, você precisa conferir lá. Eu vou deixar o vídeo passando aqui na tela. Tem resumo de Vikings, Game of Thrones, Senhor dos Anéis e muitos outros. E você pode fazer o pedido do seu resumo lá nos comentários dos vídeos. Eu sou o Joe, eu vou ficando por aqui e até a próxima!